bom assim? Oi, pessoal. Pode rir, né? Ô, pessoal, eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Verdade. Agora é a hora da vinheta. Isso. Espera um pouquinho e voltou. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, como eu posso dizer, uma palavra difícil para definir. Complicado. Delicado. Um assunto delicado. Delicado. Um assunto delicado. A gente vai falar um pouco sobre a cultura LGBT. Pode ou não pode eu ser LGBT e strong? Combina? Então, se você gostar, Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas. agora que eu lembrei. Acabou. Essa é a Carol, tá? Voltando, então vamos entender um pouco primeiro sobre a cultura LGBT, né? O que significa LGBT? Então, Carol, hoje... Eu tô falando no sentido assim, do significado da palavra L, do significado da palavra... O que é? Essas Ó, siglas, né? Hoje, na verdade, cresceu muito, né? Porque as pessoas têm aí criado gêneros sexuais, né? Daqui a pouco dá o alfabeto inteiro, tanto que no final colocaram mais, né? Então, mas em geral, quando começou, né, era o LGBT lá, era lésbicas, gays, né? E tinha era na verdade GLS, era gays, lésbicas e simpatizantes, tá? Então, e aí depois então foi criando foi aumentando, né, o número aí de adeptos, e aí cada um quer ter a sua distinção dentro dessa cultura, né? Mas em geral é isso. Quando a gente fala de LGBT, na verdade, grosso modo, nós estamos falando de pessoas, né, que têm um comportamento homossexual, tá? Em geral é isso que a gente está falando. Independente do título que ele tá se dando. Mas assim, de um modo geral, o L, como ele falou, é lésbica, né? Uhum. O G é o gay, o B é bissexual e o T é o transgênero, né? Que é o que tá mais em alta. Isso. Aí, tipo, como a gente falou no começo, é um assunto delicado, só que várias pessoas comentam sobre ele, só que hoje a gente vai falar sobre ele, mas com base na Bíblia. Então, Isso. a gente não vai falar aqui com base no nosso preconceito, com base no que a gente pensa, a gente vai falar o que a Bíblia está falando. Isso, ó, eu penso assim, Carol, pessoal, antes da gente começar a falar disso, precisamos entender o que a Bíblia entende sobre a cultura LGBT, tudo isso aí. A Bíblia chama isso de pecado, transgressão. Tudo aquilo que que transgride a lei de Deus, a Bíblia chama pecado. E qual é o pecado que mais ofende Deus? O pecado. O pecado ofende Deus. Qualquer pecado. Seja ele pecado, pecadinho, pecadão. E segundo a Bíblia, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe pecado. Então, nós queremos dizer para você o seguinte, você que está nos assistindo, de repente você tenha essa cultura, de repente você não tenha, mas conheça alguém que te é muito querido e que tenha, nossa ideia aqui não é fomentar o ódio, nós não queremos ser homofóbicos, nós queremos ser cristãos. E eu quero responder como pastor aquilo que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e todos estão destituídos e são carentes da glória de Deus. Então, eu não tenho o pecado do homossexualismo, mas eu tenho um monte de outros pecados, né, que são pecados da mesma forma. Então, meu Deus, ele tem o pecado do homossexualismo. Tá,
E outros têm pecado da mentira, outros têm pecado da fofoca, outros têm pecado da inveja, outros falam mal da vida dos outros, outros roubam, né? Então tem N pecados. Tá? Então, como você já falou, né? É pecado. É pecado. É pecado. E, de repente, uma pessoa, né, que já está nesse meio, a pessoa é LGBT. Então, a gente, como igreja, tem que estar preparado para receber esse tipo de pessoa aqui, né? Sim, com certeza. E um outro assunto que eu vou querer tocar depois é que já existem igrejas LGBTs. Então. Que não são igrejas, a gente sabe isso, né? Então, Então, vamos lá. Vamos primeiro. Você falou que vai tocar no assunto depois, né? Então, no primeiro momento, é claro que nós temos que estar preparados para receber todas as pessoas, né? Nós temos que estar preparados para receber o mentiroso, nós temos que estar preparados para receber o fofoqueiro, nós temos que estar preparados para receber o cara que espanca a mulher que acha que ela tem que ser espancada pelo marido. Nós temos que estar preparados para receber o filho desobediente ao pai. Temos que estar preparados para receber aquele que trai o seu cônjuge. Temos que estar preparados para receber o cara que não gosta de trabalhar. Nós temos que estar preparados para receber todas as pessoas que Deus trouxer para que ele trabalhe, para que ele mude, para que Deus em Cristo transforme em nova criatura, assim como Ele está nos transformando a cada dia. Sim. O cristão pode ter um amigo LGBT? Então, eu creio que o cristão, primeiro, vamos lá, provocante, essa eu gostei dessa pergunta. Me pegou de calça curta, mas é legal. Olha só, o nosso modelo é Jesus, Sim. Nosso modelo é o Cristo. É interessante que Jesus, ele descrevendo a missão dele, ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar pecadores perdidos. Ele não veio para gente bonzinho. Tanto que ele falou assim, quem é bom, quem está curado, quem está saudável, não precisa de médico. É interessante que Jesus, quando ele vem e ele começa o ministério dele, principalmente quando a gente começa a ver, né, ali na Bíblia o ministério dele a partir dos 30 anos de idade, é interessante que ele chama para andar com ele 12 caras, que qualquer um em sã consciência não seria amigo daqueles caras. E Jesus anda com aqueles caras. Depois disso, Jesus, ele dá trela, ele dá oportunidades, ele dá chance, ele conversa, com pessoas totalmente improváveis, pessoas reprovadas pela comunidade. Por exemplo, Jesus atravessa o mar o mar lá, vai até a cidade chamada Gadara, e naquela cidade ele vai no cemitério. E no cemitério vivia um cara. A sociedade tinha excluído, a família tinha excluído, o cara não estava nem marginalizado, ele estava lá no cemitério, ele vivia no cemitério. A Bíblia diz que ele não falava mais, ele não tinha, ele não se comunicava mais como os humanos se comunicam, ele não tinha roupa, ele não parava, ele gritava, era o jeito do cara. E a Bíblia diz que Jesus vai lá, naquele lugar, muda a vida daquele cara. Quando as pessoas chegam ali, aquele cara que não falava, não gritava, estava sentado, vestido, ouvindo Jesus. E as pessoas mandam Jesus embora. Jesus vai embora. Outros textos vai dizer que Jesus conversa com aquela mulher na beira do poço. A mulher, quando Jesus chega ali e vai conversar com ela, com a samaritana, a mulher fica em crise. A mulher fala assim, mas como pode?
Você é homem e é judeu. Eu sou mulher e sou samaritana. Ou seja, 4 coisas que, cara, não dá liga. E você está conversando comigo. Pior, você está pedindo para eu dar água para você. Você é louco. O texto é isso que a mulher está falando. E aí Jesus fala assim, não, olha, se você soubesse quem sou eu que estou te falando, você não me daria água, você pediria para eu dar água para você. E aí Jesus engata aquela conversa com aquela mulher fica em êxtase. E é interessante, Carol, que naquele contexto ali, a gente sabe que judeu não se dava com samaritano não se dava com judeu. Um outro episódio, Jesus vai passando ali por Samaria e os samaritanos não deixam Jesus passar, Jesus vai embora, tanto que o João quer orar e cai fogo do céu para acabar com o samaritano, né? E Jesus fala, não, deixa quieto. Mas naquele episódio daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias na cidade. Dormiu, comeu, bebeu, né? Mais escandaloso ainda é quando Jesus está andando e diz que tinha um cara, o Zaqueu, e diz que o Zaqueu era pilantra. Pensa no cara que ninguém queria ser amigo. E aí o Zaqueu sai correndo, ouve de Jesus, sai correndo, sobe na árvore para ver Jesus. Jesus para debaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na sua casa. Né? Bom, quando eu olho para esse Jesus, quem sou eu para dizer que eu não posso ser amigo de alguém? Tá? Então, na verdade, Deus não nos chamou para uma redoma. Deus nos chamou para o convívio no mundo. Tanto que a última oração de Jesus, pelos discípulos ali, e por nós, foi, Pai, eu não o peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Tá? Então, a resposta, assim, como você gosta, não uma palavra, é sim, tem que ser amigo. Tem que ser. Tá? Tem que ser amigo. É porque, assim, tem uma frase que os cristãos dizem que é assustadora, né? É aquela, diga com quem você anda que eu direi quem você é. Aí, às vezes, dá medo, porque eu vou andar com uma pessoa assim, eu vou andar com uma pessoa assim, aí isso vai dizer o que eu sou? Vai definir o que eu sou? Eu acho que assim, ó, a gente tem que ser comedido nessa área. Então, quando eu falo assim, ó, eu vou ser amigo de alguém, isso não necessariamente que eu vou me deixar influenciar por ele. Isso não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo exposto àquilo que ele faz, que ele fala, que ele ouve, que ele vê, aos lugares que ele vai frequentar o mesmo lugar. Então, por exemplo, eu tenho uma conduta cristã. Eu tenho uma visão daquilo que Deus tem para mim e quer para mim. Então, da mesma forma que Jesus foi à casa do Zaqueu, à casa do Simão, na cidade de Samaria, conviveu com aquelas pessoas ali, Jesus nunca deixou de ser Jesus. Jesus nunca deixou de ser santo. Jesus nunca deixou de proclamar o reino de Deus. Nunca. Ele sempre foi o Jesus. Ele sempre denunciou o pecado. Ele sempre acolheu o pecador, mas ele sempre identificou o pecado, tá? Ele sempre confrontou o pecado. Então, quando a frase ela é assustadora, mas ela é verdade, tá? Então, se eu falar com quem com quem que eu ando, aí alguém pode dizer realmente quem eu sou. Então, nessa amizade que eu tenho com todas as pessoas, ela tem que ter um propósito. Qual é o propósito? O meu propósito é proclamar Jesus. E aí eu vou influenciar pessoas, tá? Então, eu converso com a pessoa, eu convivo com a pessoa, mas não no sentido de me igualar e me tornar igual, tá? Ou me igualar a tal ponto de daqui a pouco todo mundo olhar, inclusive o meu amigo gay, olha para mim e fala assim, mas é igual, faz a mesma coisa. Quer dizer, que diferença eu tenho? O que Cristo está fazendo na minha vida
para impactar a vida da outra pessoa. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que... Bom, na hora que você falar das igrejas lá, aí a gente fala. Porque é uma batalha espiritual, né? Da mesma forma que ele está querendo te influenciar, você como cristão também está influenciando ele. E é muito fácil se você se deixar levar. Então aí depende da pessoa. Puxa, totalmente fácil. Né? Você falou algo importante, é uma batalha espiritual. Né? Quando a gente está falando de sexualidade, homossexualidade, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, a gente está falando de uma guerra espiritual, sim. Né? E qual é o problema dessa guerra espiritual? É assim. Primeiro, Jesus, o mesmo Jesus que falou que eu devo me relacionar com todas as pessoas, o mesmo Jesus que orou para que Deus não me tirasse do mundo, mas que me livrasse do mal que está no mundo, mas eu continuo aqui no mundo, esse mesmo Jesus, ele disse assim, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Ou seja, em primeiro lugar é Deus que governa, em primeiro lugar é Deus que manda, em primeiro lugar é tudo do jeito de Deus. Em primeiro lugar, a honra e glória é a Deus. Tá? Não é minha, não é do meu amigo. Qual é o problema que nós enfrentamos nessa guerra espiritual? É que muitas vezes, e é nessa hora que eu danço, é que assim, eu quero parecer ser tolerante com meu amigo, eu quero parecer ser tolerante com essa cultura, eu quero parecer ser tolerante com os estilos de vida, né? Ou com as expressões culturais. O grande problema disso é que toda vez que eu sou tolerante com essas pessoas, eu sou intolerante com Deus. E aí então Deus deixou de estar em primeiro lugar. E olha que guerra. Na hora que eu entrei nessa guerra e eu comecei a ser tolerante a ponto de ser intolerante com Deus, então essa batalha está perdida. Pelo menos, né? Tá ganha, vamos dizer assim, pelo reino das trevas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos, que nem você perguntou, né? A nossa igreja, nós vamos acolher? Vamos acolher, né? Por exemplo, ontem, o rapaz que veio aqui, a hora que a gente estava no ensaio, não sei se você notou, ele falou assim, a mulher está lá em casa cozinhando, né? Mas quem é a mulher dele? Não sei. A mulher dele é um homem, né? O cara que estava aqui é casado com outro cara e ele chama o outro cara de mulher. Só que assim, ele vem aqui, ele conversa, né? Tanto que ele veio aqui me oferecer algo e ele tem trânsito livre, ele entra aqui, sai, né? Não vem aos cultos porque ele não quer. Mas eu não posso, em momento algum, falar assim, não, olha, nossa, está tudo bem, está tudo liberado, então vamos mudar o nosso jeito de ser. Não podemos. O nosso modelo é Cristo, é o Cristo. Sim. E esse mercado, eu vou dizer mercado porque a forma que está sendo propagada essa ideia LGBT está sendo tão grande que está começando a ser normal. Sim. Às vezes eu fico olhando e fico, gente, se eu não é capaz disso me influenciar. Ó, eu digo assim, Carol, não que isso seja capaz de influenciar, isso te influencia, isso nos influencia. Né? Ó que interessante, você usou uma palavra aí, normal, não é normal. Né? A massificação disso está se tornando comum. Isso. Né? O comum não é normal. Tá? O comum é algo assim, cara, que está tão divulgado, tão falado, que daqui a pouco Titãs, ele cantava uma música, eu esqueci o nome da música agora, que ele falava assim, olha, cara, a morte não causa mais espanto, né? Ou seja, cara, é um negócio que está tão massificado que
nada mais assusta, nada mais... Então, ficou comum, tá? Esse é o perigo do ficar comum. Esse é o perigo, inclusive, para a igreja, tá? É tão comum, é tão assim, cara, que daqui a pouco, então, vamos liberar tudo, né? Não tem importância. A gente tem meninos efeminados na igreja, mas tudo bem, é cultura, puxa, tem tantos. A gente tem meninas masculinizadas, mas é normal. Não, não é normal. Não é normal. E nós não podemos entrar nessa cultura do comum, porque isso aí fica relaxado, né? É como se a gente ficasse ali, tomasse uma vacina de Jesus, né? Aquele Jesus que não nos transforma, aquele Jesus atenuado que nos deixa ali achando que a gente tá protegido, nós estamos ali flertando ali com Jesus, tá? Só que quem está imperando é o pecado. E aí nós vamos, se nós pecarmos, nós haveremos de receber o justo juízo, o salário do pecado, que é a morte, tá? Então, isso a gente não pode deixar, não podemos nos esquecer disso, tá? Isso é algo que a gente tem que estar muito atento, muito ligado sobre esse assunto. Uma coisa que eu tenho certeza, né, é que uma pessoa que pratica uma dessas coisas não tem conhecimento de Deus. E tipo, eu já tive um colega, ele é católico, aquelas pessoas coroinha da escola. E ele era gay, sabe? Ele gostava de menino. E aí eu odiava isso, porque a gente nas aulas, não isso, na aula, assim, e tinha essas conversas, ele sempre tinha ótimos argumentos. Uhum. E assim, ele era um cara muito inteligente e ele conhecia sobre a Bíblia, só que ele também era gay. Uhum. Então, olha só. Então vamos lá. Tem alguém que conhece muito, mas muito de Bíblia. Capeta. O capeta. Carol, o cara sabe muito de Bíblia. Muito. O Tiago, ele fala assim, cara, você crê em Deus? Uau, o diabo também. Cara, qual que é a diferença entre o crente e o diabo? Primeiro, a diferença é que o crente, em geral, sabe menos, tá? O diabo sabe mais de Bíblia. A diferença crucial é que o crente em Cristo obedece e o diabo é desobediente. Então, não adianta eu ter grandes, fortes argumentos. Argumentos nem sempre é verdade. Tá? Agora, eu conheço Bíblia, mas não pratico a Bíblia, então eu estou mentindo para mim mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, olha, não se enganem, Deus não é homem, Deus não é filho de homem, Deus não mente e Deus não se deixa escarnecer, e aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tá bom? E ele fala, se você planta espiritualmente para a vida, você vai colher vida. Mas se você planta na carne para a morte, você vai colher morte. A Bíblia diz isso. E aí então, no mesmo lugar que a Bíblia vai dizer isso, a Bíblia vai falar sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito e o fruto da carne. É interessante que nesse texto, deixa eu até pegar o texto aqui, que é em Gálatas, capítulo 5. O Paulo vai dizer assim, quer ver? Paulo vai dizer assim, não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para vocês fazerem aquilo que vocês bem entendem. Porque se você usar a liberdade que Deus te deu para fazer aquilo que você bem entende, você acabará
destruindo a liberdade e se destruindo. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus se resume numa única frase: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vocês vão acabar se destruindo. E depois ele vai dizer, olha só, todos conhecem o tipo de vida que uma pessoa que quer fazer o bem, aliás, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Ele vai dizer assim, olha, qual é o resultado? Sexo barato e frequente, sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, mas sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião que é só espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. E aí o Paulo diz assim, e se eu continuar, essa lista seria enorme. E essa não é a primeira vez que eu estou advertindo vocês. Se vocês usarem a liberdade para fazer as coisas do jeito que vocês querem, da forma que vocês bem entendem, vocês não herdarão o reino de Deus. Esse cara que manja muito da Bíblia, ele leu esse texto? Provavelmente sim. Será? Ou não. Ou não. Sim. Né? Então, eu conheci muito da Bíblia. O que é que eu conheço muito da Bíblia? As partes que me interessam. Porque a Bíblia não tem só parte que me interessa. A Bíblia fala um monte de coisa que não me interessa. Por exemplo, quando eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Afinal, tem uma frase, né, popular. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Essa é popular. Sim. Mas o que a Bíblia diz? Deu uma vida para cada um cuidar de quem? Da vida de... Uns dos outros. Olha, eu quero cuidar da vida dos outros? Eu quero que os outros cuidem da minha? Claro que não. Mas isso é bíblico. Então, quando eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, então, esses argumentos, Carol, eles caem todo por terra. Não sobra um em pé. Como é complicado. Como é complicado. Então vamos falar sobre as igrejas, né? Vamos falar sobre as igrejas. Falar um pouco sobre as igrejas LGBTs, que inclusive fazem casamentos LGBTs. Por isso que eu já disse, né, que isso não é uma igreja. Qual que é o significado, em uma palavra, da igreja? O significado da palavra igreja? 3 palavras. Corpo de Cristo. Já é um bom começo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, ou do Cristo. Isso, então né? não tem como fazer um corpo de Cristo com base nessa Não patifaria toda. Não tem. Não tem. Não então, tem. não é igreja. Mas vamos falar sobre a igreja LGBT. Você conhece alguma igreja LGBT? Não, em Americana, quando eu estava em Americana, eu sei que foi inaugurado uma. Mas foi bem na minha época de transição, quando eu estava saindo para vir para cá. Então eu não cheguei a ver, né? Mas eu soube que teria uma igreja lá, uma igreja para o público, né? LGBT, na qual o pastor era casado com outro pastor, o ministro de música era travesti, então, mas eu não cheguei a presenciar e também depois nunca tive notícias disso.
eu vou dizer algo assim que é muito pessoal, muito meu, tá? Eu penso que a vida com Cristo, ela é tão intensa, tá? Tão dinâmica, Cara, ela é tão empolgante, Carol, que é óbvio, e isso é algo cultural, tá aí na cultura. A gente não pode se esquivar dessa problemática, tanto que a gente está aqui conversando sobre isso. Mas eu confesso que não é algo que eu fico assim, caçando, buscando. Então as pessoas comentam, tem igreja disso, tem igreja daquilo, mas realmente eu já considero que é tão antibíblico que na verdade eu não me interesso por esse assunto, tá? Não é um tema que eu falo assim, olha, eu vou estudar sobre isso. Não, eu gosto de estudar sobre igreja com propósito, igreja em crescimento, igreja multiplicadora, entendeu? Mas igreja saudável, igreja... É mais benéfico, né? Entendeu? Vale mais a pena. Eu acho que vale mais a pena. Mas, de qualquer forma, mesmo quando a gente estuda, isso que nem agora, terminei a leitura do livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, né? E lá naquele livro, o autor do livro, ele vai falar, olha, nós temos que estar preparados, sim, porque é Cristo quem salva pessoas. E Cristo salva que tipo de pessoas? Pecadores. Cristo só salva pecador. Isso a gente tem que pôr na nossa cabeça. Então, nunca vai chegar alguém aqui que Cristo vai trazer anjinho. Anjinho não precisa se converter. Tá? Então Deus não vai trazer anjinho, Deus não vai trazer aqui gente bonitinha, gente sem pecado. Não. Todo mundo que entrar aqui pode ter certeza, vai trazer pecado. Sim. Vai trazer pecado. Então o Cristo também, ele quer salvar pessoas da comunidade LGBT, Jesus quer salvar político, Jesus quer salvar ladrão, Jesus quer salvar assassino, Jesus quer salvar gente, tá? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Mas, então assim, quando você falou, vamos falar das igrejas LGBT. Primeiro, não são igrejas, tá? Elas podem se tornar comunidades, elas podem, em algum momento ali, ter um ritual, tá? Que se assemelha. Carol, isso é tão comum que a Deus denuncia, né? Esses dias atrás eu preguei sobre quando Deus fala para o profeta, profeta, né? O Ageu, Deus fala, Ageu, né? Você fica aí feliz da vida, achando que você está bombando, que os caras vão aí porque você canta bem, toca bem, prega uns negócios legais, mas cara, a cabeça dos caras está longe de você, os caras não estão ouvindo nada, não estão praticando, sai daí, volta a fazer as coisas que eles estão fazendo. Então é a mesma coisa o que acontece. Carol, um lugar, eu disse no começo, certo? Que quando eu sou tolerante com aquilo que Deus não tolera, eu estou sendo intolerante a Deus. Então, se a igreja do Cristo é o corpo do Cristo, e o corpo do Cristo é para que o Cristo opere em toda a comunidade, transformando o mundo. E como que Deus transforma o mundo? Deus em Cristo, por meio da igreja, ele reconcilia o mundo todo para si, refazendo amizade. Agora, como que Deus reconcilia o mundo fazendo amizade? Não é Deus mudando de opinião com aquilo que ele falou que ele não tolerava, e agora ele fala, não, agora está liberado, agora eu tolero, porque agora está todo mundo assim, então quem tem que mudar sou eu. Não, Deus não muda. A Bíblia diz, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O céu e a terra passará, mas as palavras da boca de Deus nenhuma mudará, nenhuma. Deus não vai voltar atrás nunca. Então quando Deus disse, olha, o homem que deita com outro homem como se fosse mulher é abominação. Deus não vai mudar de opinião. Mas a cultura mudou.
A cultura é a expressão da pecaminosidade humana. Tá? Então, Deus não vai mudar. Então, quando eu pego uma comunidade, eu falo que essa comunidade é igreja, até pode ser igreja, mas não é de Jesus. Tá bom? Não é de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela confronta a sociedade, ela confronta a cultura. Bom, haja visto que nós estamos estudando, né, na roda de conversa, que é o Sermão do Monte. Cara, é a contracultura. Jesus é totalmente contra a cultura. Em momento algum, Jesus mudaria o seu jeito de ser, Jesus mudaria a sua igreja para se acomodar à nossa sociedade. Mas nunca, esquece. Não tem a menor condição. Tá? Então, acho que já dá para encerrar, né? Dá para encerrar. Vamos só, já que vai encerrar, eu não sei se depois você vai querer colocar alguns textos bíblicos, eu listei vários ali, eu posso passar depois e você coloca no vídeo. Mas eu quero só encerrar lendo um texto que está em Romanos, no capítulo 1, um texto que fala muito forte e muito centrado sobre essa questão. E assim, é quase que aqui está dizendo sobre os gays, as lésbicas e também os simpatizantes, né? Que está dizendo assim, olha, o furor divino, a ira divina. Quando a gente fala desse Deus tolerante, dessa tolerância, nós estamos falando de um Deus mané, de um Deus bobão, de um Deus bocó. Tá? De um Deus que aceita tudo do jeito que é, ele muda a opinião, é um Deus assim, é um Deus tão fracote, é um Deus tão chinfrim, que, nossa, a sociedade agora foi na rua e ergueu bandeira gay, então Deus falou assim, pessoal, então desculpa aí, cara, eu vou mudar de opinião. É essa a ideia que dá. Mas olha o Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, que eu prego, que eu ensino aqui, ele diz assim, o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus. O furor divino é despertado pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas, pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e vocês poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, vocês serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus. A humanidade recusou-se a adorá-lo, e por isso ela foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e de confusão que a vida humana perdeu sentido. Eles fingem, olha aqui seu amigo incluso aqui, eles fingem saber de tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Eles trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês terão. E não demorou muito para que toda a humanidade fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo. Porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem nós bendizemos e que nos abençoa. Cara, loucura total. Então aconteceu o pior. Se não bastasse Deus deixar e foi viver no chiqueiro, ele falou, aconteceu o pior.
Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. As mulheres não sabiam mais ser mulheres. Os homens também não sabiam mais ser homens. E sexualmente eles ficaram confusos. E eles começaram a abusar um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem. Pois de modo algum, agora é a Bíblia que está dizendo, de modo algum isso pode ser amor. Homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia está dizendo, de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus, são vazios do amor divino, são perversos, infelizes e sem amor humano. E uma vez que eles não se importaram em conhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só. Um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos, são caluniadores, são cheios de inveja, cheios de violência, brigas, trapaças, fizeram da vida um inferno. Olhem para eles. São maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia, insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e são revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis, intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas eles têm plena consciência de que quando fazem isso, eles estão cuspindo no rosto de Deus, mas não se importam. Pior ainda, eles premiam quem faz coisas piores que eles com mais eficiência que eles. Nossa, isso é Bíblia. Você falou onde está? Romanos capítulo 1, eu li do verso 18 até o verso 32. Carol, você acha mesmo que o Deus que falou, que a palavra dele não muda, ele vai mudar isso aqui? Não. Então o Deus que falou isso aqui, quem falou isso foi Paulo, né? Não foi Deus, foi o apóstolo. O Deus que inspirou o apóstolo a falar isso aqui. Você acha mesmo que Deus vai falar assim, ó pessoal, rasga essa parte da Bíblia aqui, que isso aqui não vai funcionar. Você acha mesmo? Não. Não vai. É o mesmo ontem, hoje... Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O céu e a terra vai passar. O que é o céu e a terra vai passar? As culturas, as filosofias, as ideologias, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar mesmo. E a igreja de Jesus vai continuar sendo o ajuntamento, o corpo do Cristo para mudar o mundo, para impactar o mundo. Não vai mudar. Não vai mudar. Amém. Amém. Bom, gente, obrigada, tchau. Valeu. Até a próxima.